Graça e paz, irmãos, como vão? Espero que estejam bem. Bom, como vocês podem ter acompanhado aí no nosso grupo do WhatsApp do Cursão, infelizmente a gente teve um problema de captura de áudio que impossibilitou a gente subir a sexta aula no YouTube. E por conta disso eu estou gravando essa aula nesse formato para que os irmãos que não puderam acompanhar no presencial possam acompanhar aqui no YouTube, né, de modo que não fique uma lacuna entre a quinta e a primeira aula da segunda matéria, que será ministrada no próximo domingo. Então a gente está na nossa sexta aula do nosso curso de maturidade no Espírito, ou cursão, como a gente bem tem chamado lá na nossa igreja, né? A gente ainda está na nossa primeira matéria, que é princípio da revelação da palavra. Essa é a sexta aula da nossa matéria, né? Também a última. E que Deus possa estar falando nos nossos corações e que a gente possa estar aprendendo um pouco mais dele nessa aula. Então, recapitulando o que a gente viu até aqui, nós vimos na aula 1 que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. A gente aprendeu na nossa aula 2 as funções do espírito, na aula 3 as funções da alma e na aula 4 as funções do corpo. Na aula 5 a gente deu a introdução em revelação no espírito, que também é o título da nossa matéria, né? E a gente teve a oportunidade de ver nessa aula que a importância da revelação, o quão ela é essencial na vida do cristão, que é impossível a gente ter uma vida cristã com a glória de Deus sem revelação. A revelação ela é essencial. A gente viu na aula 5 que a base que a gente construiu nas 4 primeiras aulas nos deram base para a gente entender revelação no espírito. Do contrário, se eu falasse revelação no espírito, a gente não ia ter espírito bem definido na nossa mente, né? A gente não ia saber que parte é essa que recebe a revelação. Então a gente já demonstra aqui que a gente tem um pouco mais de maturidade agora, e glória a Deus por isso. Vamos passar rapidamente pelo que a gente viu na quinta aula. A gente falou sobre 2 tipos de conhecimento, onde a gente falou sobre o conhecimento da mente e o conhecimento do espírito. Vimos também que o conhecimento do espírito em relação ao conhecimento da mente, ele tem poder de transformação. Por que ele tem poder de transformação? Porque ele é fruto direto da revelação. A gente viu que revelação não é necessariamente a gente descobrir algo novo ou algo inédito, mas é a gente entender que o mistério do Antigo Testamento agora ele é revelado. E quem que é o mistério do Antigo Testamento? Ele é Cristo, ele é a revelação. A gente aprendeu que ele é o ponto central do Evangelho, que o ponto central do Evangelho é exatamente esse, é Cristo em nós, e o verdadeiro significado da revelação é a gente saber disso no nosso espírito. A gente aprendeu que o Espírito Santo de Deus transmite essa revelação para o nosso espírito. É o Espírito Santo que transmite. A gente também falou dos processos e características da revelação. A gente entendeu que ela é estática, aliás, ela não é estática, ela é progressiva, ou seja, sempre tem mais de Cristo para ser revelado. Nunca se contente com o seu nível de revelação, sempre busque mais. E por fim, a gente viajou sobre as epístolas de Paulo, né, onde a gente viu lá que Paulo ele não orava por outro motivo a não ser por revelação no coração da igreja. Paulo não ficava orando por missões, por questões financeiras, por crescimento, por multiplicação de igreja, não, porque ele entendia que tudo isso era fruto da revelação que explode no coração da igreja, né? Então, vamos dar início à nossa sexta aula, que Deus possa estar ministrando nos nossos corações, porque nessa sexta aula a gente vai ver os requisitos que a gente precisa ter para receber revelação por parte de Deus. A gente falou um pouco disso na aula 5, e a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar na aula 6 em como obter revelação. Então, a principal questão para se obter revelação é tratar o coração, e a gente vai ver o porquê que é o tratar o coração. Isso é um princípio bíblico também. Em outras palavras, o coração é a chave, e nada mais justo do que, antes de continuar, a gente bem estabelecer o que é o coração, para a gente, quando falar, olha, é o coração que precisa ser tratado, você entender o que é o coração. E o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar aqui é que o coração ele não é exatamente o espírito, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que o coração não é exatamente o espírito por um princípio e um motivo muito simples, que Deus, na palavra dele, ele usa uma palavra para o coração e uma palavra para
espírito. Então, se Deus é um ser lógico, perfeito, que ele colocou um significado para coração, um significado para espírito, é porque são palavras diferentes com propósitos, né, diferentes. Ah, mas em outras aulas a gente falou que a gente percebe o espírito percebendo o nosso coração. E tá correto, é isso mesmo, né? E a gente faz isso com base numa interpretação que a gente faz de Romanos 2, 28 e 29, que diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, onde? Do espírito. Não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, definir espírito é difícil. Se eu chegar para você e falar assim, o que é espírito? Você vai me saber responder de bate-pronto? Ou uma definição rápida sobre o que é espírito? Não, mas aqui, esse texto de Romanos 2,28, ele nos deixa uma pista sobre o que é o espírito. Ele diz que o coração está no espírito. Então, a gente pode afirmar que o coração é uma parte do espírito. Então aqui a gente já tem uma pista sobre onde está o espírito, né? E se o coração está no espírito, toda vez que a gente fala que a gente quer tocar o nosso espírito, quem que a gente precisa tocar? O nosso coração. E se a gente sabe se o coração está no espírito, o espírito também está no coração, né? Então logo a gente pode afirmar por questões lógicas que a gente percebe o espírito através do coração. Então é por isso que a gente faz aquela afirmação. E essa semana que a gente ministrou aula 5, eu recebi uma pergunta. E essa pergunta foi muito interessante. Ela disse assim: você acabou de dizer que eu tenho que perceber meu espírito através do meu coração. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é ruim. Então que contraponto é esse maluco que eu não entendi? E de fato, essa pergunta foi muito certeira, né? De fato, na Bíblia a gente tem várias referências dizendo que o coração do homem é ruim. Eu vou dar só duas delas aqui. Jeremias 17:9 diz assim: de fato, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Marcos 7, 21, 22 diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, olha o que sai do coração do homem. Então, que contraponto maluco é esse? Por que eu falo que você tem que perceber o Espírito? Como que você pode perceber o Espírito Santo de Deus através desse coração? Mas veja também o que a palavra diz a respeito do coração. Ezequiel 36:26 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então o que Deus está querendo dizer aqui é que ele vai dar um coração sensível, um coração humilde, um coração aberto para receber de Deus. E é esse coração que a gente está falando aqui. Então toda vez que a gente falar sobre perceber o Espírito através do coração, lembrem-se desse coração renovado, é desse coração novo. Então, você tinha um coração de pedra, você se converteu, agora Deus te deu um coração e um espírito novo, amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos continuar no significado do coração. O que é o coração? De uma maneira bem didática para a gente entender. O coração é como se fosse uma conexão entre a alma e o espírito. Ele envolve todo o espírito, ele é a casca do espírito, mas ele também toca a nossa alma. Né? Fazendo uma ilustração, né? A gente pode dizer que o coração é como o centro de operações de um sistema telefônico, para onde todas as linhas convergem, sendo ligadas umas às outras. Tudo que entra no espírito humano passa pelo coração, pois ele é o ponto de conexão com toda a comunicação dentro de nós. E é por isso que o nosso espírito somente toca a alma por meio do coração. Então, o coração é o canal, tudo passa por ele. E se tudo passa por ele, percebam que ele tem um papel muito importante. É por isso que a Bíblia trata muito do coração. E falando do porquê o coração é a chave da revelação, isso está lá em 2 Coríntios 4:6. Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu. E ele resplandeceu onde? Em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a iluminação do conhecimento da glória de Deus aqui é a revelação que nós temos falado até agora. E ele diz que a luz dessa revelação resplandece onde? No nosso coração. Em outras palavras, se a gente quer receber luz e revelação por parte de Deus, a gente tem que ter o coração tratado, a gente tem que tratar o nosso coração. Então é por isso que ele é a chave. Então nos próximos
slides aqui, nos próximos pontos, nós vamos ver princípios da revelação ligados ao coração. Primeiro princípio, pessoal, se você quiser ter mais revelação por parte de Deus, tenha um coração consagrado a Deus. E para falar sobre consagração, a gente vai usar aqui um exemplo da história de Sansão. A história de Sansão está lá em Juízes, do capítulo 13 ao 16, mas o principal ponto aqui é a gente entender que Sansão era nazireu, ou seja, ele foi consagrado para Deus. Juízes 13, 7 diz assim: porém, disse-me, eis que tu me conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então, falando de consagração, usando o exemplo de Sansão, Sansão ele era consagrado, e consagrado desde o ventre da sua mãe. Sansão era um homem de Deus, e ele recebeu um dom de Deus. A gente sabe muito bem a história de Sansão, qual foi o dom que ele recebeu de Deus. Ele recebeu força física. E aqui cabe um ponto, ele era um homem comum. Ele não tinha aparência de Hulk, ele não tinha aparência de Schwarzenegger, de He-Man, ele não tinha músculos. Porque, do contrário, não haveria dúvidas de onde vinha a força dele. As pessoas não questionariam, elas iriam ver os músculos e falavam, bom, ele é forte por causa dos músculos, né? Mas não, ele era uma pessoa comum como eu e como você, só que ele era dotado de uma força física extraordinária. E apenas um adendo aqui, quando a gente estuda a Bíblia, fazendo um adendo à história de Sansão, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem um estudo que chama Cristologia, que é identificar Cristo nos livros do Antigo Testamento. Então, por exemplo, lá em Gênesis a gente vê a figura de Adão. Pelo primeiro Adão morremos e pelo segundo Adão nós vivemos. Então, uma clara referência a Cristo. O melhor sacrifício de Abel, na figura de Melquisedeque, Isaac em sua submissão no altar e no recebimento da noiva de um país distante, a própria vida de José. Em Êxodo a gente vê a Páscoa, que tipifica a redenção feita por Cristo, a travessia do Mar Vermelho, a entrega da lei. O próprio Moisés, que ele era um príncipe, ele deixou o palácio para libertar o povo, né? No tabernáculo tripartido, no cordeiro da Páscoa, nos pães da proposição. E aqui em Juízes 16:3 vai dizer assim: e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. Isso daqui está falando de Sansão. Ele arrancou as portas da cidade com as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte a Hebrom. Então aqui a gente tem Sansão como um tipo de Cristo. Por quê? Porque havia uma promessa de que Deus enviaria alguém para libertar o seu povo, e para libertar ele precisaria possuir a porta dos seus inimigos. E a referência de Sansão subindo o monte, né, com a porta nos seus ombros, é uma clara referência a Cristo com a cruz subindo o Calvário, né? Então, só um adendo legal aqui, interessante a respeito da história de Sansão. Então, voltando para o ponto da consagração de Sansão. Os inimigos de Sansão a todo custo tentam descobrir aqui de onde vinha a força de Sansão, até que a gente tem aquele episódio com Dalila, onde Dalila fica ali, né, incomodando Sansão para Sansão falar o segredo da força dele. Sansão dá algumas dicas erradas ali para ela e tudo mais. A gente já conhece a história, até que Dalila aperta tanto Sansão que ele chega e fala para ela o segredo da sua força. Ele conta que o segredo estava no cabelo dele, né? O que acontece que depois é que Sansão tem o cabelo raspado, e depois que ele tem o cabelo raspado, ele perde sua força, então os inimigos vão lá capturá-lo. E no ato da captura de Sansão, os inimigos arrancam os olhos de Sansão. Então, no dia em que o cabelo de Sansão foi cortado, ele também ficou cego. E aqui a gente tira a nossa primeira importante lição, né? No momento em que a consagração de Sansão foi cortada, porque é isso que o cabelo dele representava, a sua consagração, ele ficou cego. Assim também na nossa vida, no momento que a nossa consagração a Deus é cortada, nós ficamos cegos. Então preste atenção, irmão. A gente precisa manter a nossa consagração a Deus, né? Deus te deu um carro, você é consagrado ao carro ou você é consagrado a Deus? Deus te deu um trabalho, você é consagrado ao trabalho ou você é consagrado a Deus? Deus te deu uma empresa, você é consagrado à empresa ou você é consagrado a Deus? Eu estava escutando o
a pregação do pastor Aloysio, ele dá um exemplo muito legal disso aqui. Ele diz que Deus deu uma empresa para ele. Só que todo momento que ele pisa na empresa, ele faz a seguinte oração para Deus. Ele fala assim: Senhor, obrigado por essa bênção que o Senhor me deu. Mas eu quero que o Senhor saiba que o meu coração não está nisso aqui, não. Isso aqui não significa nada para mim. Eu quero receber mais de Ti, eu quero receber mais da Tua presença, eu quero receber mais da Tua revelação, mais da Tua luz. Então olha que oração linda diante de Deus. É uma oração de quem é consagrado, de quem quer consagração. E tudo na vida, em que você quiser prosperar, isso é um princípio também, você precisa se consagrar aquilo. Quer um exemplo? Um bom médico. Um bom médico, para se tornar um bom médico, ele precisa se consagrar à medicina, ele precisa se dedicar à medicina. Um bom engenheiro, para ser um bom engenheiro, ele precisa se dedicar, se consagrar à engenharia. E do mesmo modo, nós, se quisermos ser bons cristãos, nós temos que nos consagrar a Deus, nos consagrar a Cristo. E a revelação, ela é resultado dessa consagração. E quer saber? Deus, ele não exige muito da gente para a gente receber essa revelação. Tem um postulado científico que diz que para você se tornar um expert em qualquer assunto que você queira, basta que você dedique-se 10.000 horas para aquilo. Depois de 10.000 horas dedicadas, você vai se tornar um expert nesse assunto. Do contrário, a consagração que Deus exige para nos dar revelação é muito menor que isso. Então faz a gente pensar, quanto do seu tempo, quanto do nosso tempo a gente tem consagrado a Deus? Será que é o tempo suficiente? Quanto do nosso tempo a gente tem dedicado ao Senhor? E perceba que aqui a gente está falando de uma cegueira que ela é falta, é que ela vem do fruto da falta da consagração. E a gente nem entrou no mérito do pecado aqui, apesar de que eu creio que o pecado ele é fruto dessa falta de consagração, né? Então, que longe disso, que nós possamos consagrar tudo ao nosso Deus, principalmente o nosso tempo a Ele, a nossa dedicação total e exclusiva a Deus. Só assim nós teremos revelação. Segundo princípio, você quer crescer em revelação? Tenha um coração ensinável. A gente viu isso na última aula, né? O que é um coração ensinável? É um coração que está aberto para aprender mais do Senhor, um coração humilde o suficiente para aprender até mesmo com quem você acha estranho, excêntrico, exótico. Ou talvez alguém que não tenha a mesma prática de igreja que você. Me lembro muito bem do exemplo que o pastor deu no cursão. Não sei se vocês se lembram também, mas ele disse de um pastor que ora foi num culto e ele chegou lá e ele viu um rapaz com um cabelo meio estranho, com uns dread lá, e ele falou assim, a primeira impressão que ele teve foi, isso daí não é de Deus não. Mas na hora que o rapaz abriu a boca para pregar e falar, muitas pessoas se converteram ali no local e foi uma bênção, e o Espírito Santo testificou no espírito dele de que era de Deus sim. E por que testificou no coração dele? Porque ele não estava com o coração fechado, ele estava com o coração aberto. Então, o coração humilde, o coração ensinável é isso, é mesmo ante a essas circunstâncias, mesmo ante a alguém que você julgue simples ou excêntrico ou diferente, ou que não tem a mesma prática de você, se essa pessoa talvez falar alguma palavra ali, você está aberto para receber. E o que a gente viu na última aula, que Deus honra o coração humilde, né? Tiago 4:6, antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, só de você ir para um culto, só de você ouvir a palavra que um irmão tem para te dizer com o coração aberto, você já está recebendo graça de Deus, você já recebe recompensa por estar com o coração aberto. A gente falou na última aula que mesmo quando você sabe, por exemplo, vai ter uma pregação, essa pregação ela vai falar sobre salvação. Vamos supor que você é um expert em salvação, você já sabe tudo a respeito da salvação, mas você vai no culto e você vai com o coração aberto, você vai com o coração humilde diante de Deus e fala assim, Deus, estou aqui para receber. Deus se agrada muito disso, né, de um coração humilde. E só de você ir com esse coração aberto, você já vai receber um pouco mais de revelação, você já vai receber graça de Deus, né, já tem essa recompensa. E aqui um princípio embutido. A graça, ela é como água. Ela flui de cima para baixo. Então, para você receber graça, você tem que estar onde? Você tem que estar embaixo. E embaixo, quando eu digo embaixo, é numa posição de se humilhar, né? Você nunca pode estar olhando de cima. Você tem que sempre olhar
de baixo para cima. Infelizmente, a gente tem muitos crentes com complexo de Adão. O que é complexo de Adão? Crentes que não vão aprender com ninguém, que Deus vai ensinar tudo para ele, assim como era Adão lá no Éden. Adão não tinha ninguém para aprender, Deus teve que ensinar tudo para ele, mas não é mais assim, gente. Agora a gente tem uma vida em igreja, nós temos irmãos ao nosso lado. A gente não tem que aprender tudo sozinho. A pessoa que se coloca nessa posição de querer aprender tudo sozinha, tem humildade aí? Não tem. Tem o quê? Tem arrogância, tem soberba. E como a gente viu Tiago 4,6, o que acontece com o soberbo? Deus resiste, né? Então ouça com cuidado. Deus não vai falar com você o que você pode aprender com o irmão do lado. Se Deus ensinou uma lição, se Deus falou com o irmão do lado alguma coisa, e ele aparecesse para você e você pedisse para ele: Deus, ensina-me como você ensinou o irmão do meu lado, muito provavelmente Deus diria para você: olha, aprenda com ele, porque eu ensinei para ele passar para você. E isso explica porque às vezes o mover de Deus fica parado em certas cidades, em certas igrejas. Por quê? Porque Deus vai lá, um exemplo aqui, chega lá na vida do Denis, que está em Ilha Solteira. Aí Deus vai lá e faz um mover ali onde Denis está. Aí o Hermes, que está lá em Ilha Solteira, ele olha a vida de Denis, ele fala assim: olha, legal, Deus fez na vida de Denis, mas eu não quero aprender com o Denis, não. Eu não quero nem saber do Denis. Eu tô aqui na mesma cidade que o Denis, e se Deus fez lá na igreja do Denis, ele vai ter que fazer aqui na minha igreja também. Isso é complexo de Adão. Se Deus está fazendo onde você está, mas você está se recusando a aprender, o que vai acontecer? Simples, você não vai receber também. Então, misericórdia, que a gente não seja crente Adão. Também tem aqueles crentes que julgam que já sabem tudo, que todo conhecimento do mundo, não importa o que você falar para ele, ele vai falar que já sabe. Às vezes você recebeu uma revelação na palavra por parte de Deus, ele vai falar assim: isso daí Deus falou comigo lá em 1995, você tá atrasado, hein? O pastor chega lá, ele tá pregando a respeito de uma coisa, ele chega assim e fala assim: isso daí que o pastor tá pregando, eu já aprendi lá em 1988, eu não preciso mais ouvir isso. Beleza, ele já sabe? Já sabe, bom pra ele. Mas ele vai receber mais revelação? Ele não vai, por quê? Porque o coração dele tem um problema, né? E a Bíblia retrata um caso desse lá em Apocalipse 3,18. Igreja de Laodiceia. Diz assim, Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então havia um problema na igreja de Laodiceia. Ela se dizia uma igreja muito rica, uma igreja abastada. Ela achava que ela tinha muito conhecimento, que ela não precisava de nada de ninguém, né? Que ela tinha muitos títulos de doutorados. Então era uma igreja cheia de arrogância, cheia de soberba. E o que o Senhor diz a respeito dessa igreja em Apocalipse 3,18 que eu acabei de ler? Que você nem sabe que você é miserável, pobre, cega e nua. E o pior, que nem a nudez dela ela percebe. E aqui ele fala de um colírio. E o colírio aqui não é um colírio literal. O colírio aqui é a pessoa que está nessa posição de soberba, ela admitir que está errada. Ela chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa. Tem algo errado com os meus olhos. O meu coração é arrogante e eu não consigo ver. Quando você se coloca quando essa pessoa se coloca nessa posição, Deus ele vai entrar com um colírio espiritual na vida dessa pessoa. Em outras palavras, só recebe graça quem se humilha. Esses dois tipos de crentes que nós citamos aqui, que é o crente Adão e aquele que já sabe tudo, eles revelam uma triste realidade no nosso meio, que existem irmãos que não querem aprender uns com os outros. Então, que longe disso, que a gente possa aprender um com a vida dos outros, né? Que a gente pregue as mensagens uns dos outros. Ah, mas eu não vou falar o que o Roberto está falando, porque o Roberto é um cara meio estranho. O que as pessoas vão pensar se ouvir eu repetindo o que o Roberto falou? Às vezes chega lá no compartilhar da célula, o pastor Cláudio ele usou um exemplo bacana lá para representar algum ponto, mas o cara ele tem, a pessoa ela vai compartilhar na célula, ela tem orgulho, ela fala assim: eu não posso usar esse exemplo que o pastor deu porque
não seria original, eu tenho que pensar de um outro jeito, eu tenho que fazer algo exclusivo, algo original. Isso é orgulho, não tem necessidade disso. Você não tem que mencionar o nome do Roberto, você não tem que mencionar o pastor, você não tem que mencionar o nome de ninguém, porque o nome de ninguém convém, né? Convém que o nome do Senhor, é pelo Senhor que a gente faz isso, né? Convém que o nome dele cresça e que o nosso diminua, né? O que o dele apareça e o que o nosso se constranja, né? Então, não importa de quem veio a mensagem, importa que a mensagem é de Deus, que a palavra é do Senhor, né? E quanto a isso, a gente não tem que ter mérito, quanto a isso, a gente não tem que ter orgulho. Tem uma frase de Rick Warren que diz assim: se a bala que eu uso cabe no seu revólver, atira com ela. Então você não precisa ficar guardando para você ou nem se preocupar em ficar criando algo exclusivo, né? Na pregação que eu estava assistindo do pastor Aloysio aqui, ele também dá um exemplo muito legal. Ele diz assim que às vezes ele está pregando lá e um irmão chega para ele e fala assim: ah, isso daí que você está pregando, pastor, eu vi na pregação de Beltrano. Ah, isso daí que você está pregando, pastor, eu vi lá no livro do pastor tal. Meio que assim, tentando dar descrédito ao que ele está falando ali. E ele simplesmente ouve isso e ele diz assim: não, beleza, tudo isso é verdade, eu tirei de lá mesmo, eu conheço a pregação, eu conheço o livro. Mas é isso mesmo, eu não tenho orgulho disso. Não tem, assim, eu não tenho mérito nisso. O evangelho é um só. Atos 2:39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós. A promessa diz respeito a vós, a nós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, é nosso. O evangelho é para nós. Seja de Cefas, seja de João que vê a palavra, seja de José que vê a palavra, seja de quem for, é nosso. É a voz de Cristo e Cristo de Deus. E tudo isso é para nossa edificação e tudo isso é para nossa bênção. E a gente tem que ser humilde o suficiente para receber as palavras de Deus. E Deus é tão bom que mesmo quando você recebe a palavra de alguém, então Deus chegou lá e ministrou no coração de alguém, e se alguém chegou e ministrou para você e isso lhe serviu e você chega e replica esse conhecimento para outra pessoa, Deus é tão bom que a graça dele faz com que ao sair da sua boca isso saia de um jeito novo, isso saia de um jeito seu, isso saia de um jeito pessoal. Então glória a Deus por isso. A gente também não tem mérito nisso, isso é dom dele. Terceiro princípio: você quer crescer em revelação, você precisa ter um coração limpo. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só pode ver a Deus por revelação. No entanto, Jesus diz aqui que só vai ver quem tiver o coração puro. E aqui é a primeira diferença que a gente precisa estabelecer. Existe uma diferença entre ser puro, entre ser limpo e entre ser puro. Qual que é o contrário de limpo? É sujo. E qual que é o contrário de puro? É impuro. Ou seja, limpo e puro são coisas distintas, diferentes. Usando uma ilustração para a gente entender melhor. Se você tem um copo de água, esse copo ele pode ser limpo, ter água limpa ou pode ter água suja. Qual que é a água que a gente quer? A gente quer água limpa, claro, né? Mas essa água ela pode ter limão dentro dela. Aí eu te pergunto, essa água com limão, ela tá suja? Não, ela tá limpa. Mas ela tá pura? Não. Tem alguma substância ali no meio da água que está tomando o espaço da água limpa. Em outras palavras, pode ser que tenhamos um coração limpo, mas que não esteja puro. Então, muitos de nós, né, muitas pessoas, se preocupam em ter coração limpo, mas se esquecem que deve ter um coração puro. Né? E o que é ter um coração puro? Slide 13. Salmos 73, 25 e 26 nos dá uma dica. Diz assim: quem tem o eu no céu senão a ti, e na terra não há quem deseja além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Né? Aqui, o Salmo de Davi. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus por causa do seu prazer inteiramente colocado em Deus. Em outras palavras, ter um coração puro é saber que o Senhor é único. É olhar para o Senhor. E só para o Senhor.
Não é olhar para Deus, não é olhar para o Senhor e para outra coisa ao mesmo tempo. Não, é só ter olhos para Deus. Eu vou olhar para o coração. Isso é ter um coração puro. Tem um princípio assim que diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos, né? Cada povo se parece com o Deus que adora. Não sei se vocês já ouviram essa frase. E toda vez que a gente adora a Cristo, toda vez que a gente olha para Deus, algo é impresso em nós. Em vários lugares da Bíblia, a gente tem essa prescrição, essa ideia do olhar. A gente acabou de ver, por exemplo, essa prescrição da visão na história de Sansão, né? A gente tem, por exemplo, aquele episódio da serpente de bronze, onde as pessoas que estavam picadas no deserto, lá no episódio de Moisés, né, elas apenas precisavam olhar para a serpente para serem saradas, né? E aqui, este olhar para Deus que a gente está falando aqui, ele não fica de fora, é uma prescrição também para isso. Salmo 34:5 diz: Contemplai-o e sereis iluminados. A gente não tem que fazer esforço nenhum para ter um coração puro. Basta a gente contemplar Deus, basta a gente contemplar Cristo, o Cristo ressurreto. E contemplar e olhar são coisas diferentes. Olhar é meramente você colocar os olhos. Contemplar exige perplexidade, exige que você olhe e diga: Uau, puxa, que maravilha, que maravilhoso isso que eu estou vendo, né? Me faz lembrar muito daquela canção que diz assim: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Vocês já pararam para imaginar a visão que os anjos têm do Senhor, que não tem outro jeito deles expressarem a não ser dizer santo, santo, santo? Então, essa é o esforço que você tem que fazer para ter um coração puro. É só olhar para o Senhor, e aí você terá um coração puro. Quarto princípio: você quer crescer em revelação? Tenha um coração sem véu. 2 Coríntios 3, 14 e 18 diz assim: Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, a gente tinha em Hebreus lá aquela cena do véu que ficava entre o santo e o santo dos santos. E no momento que Jesus disse está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. E desse dia em diante, o tabernáculo lá, agora ele não tinha mais 3 partes, ele só tinha 2, de modo que o santo estava junto com os santos dos santos. E os sacerdotes agora eles podiam ver a arca. E a Bíblia diz que nós somos todos sacerdotes para a honra e glória de Deus, amém? E só um adendo aqui, não sei se vocês lembram, na aula 5, a gente diz que o corpo é o átrio, a alma é o lugar santo e o espírito é o santo dos santos. Olha que interessante se a gente aplicar a ideia do véu aqui. Então, agora que o véu se rasgou, alma e espírito andam juntas, né? Então, muito lindo isso. Continuando o texto: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, aqui Paulo diz que até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lida a lei, o véu está sobre o coração. Ensina pra gente que é possível, então, ter um coração com véu. E vamos ver o que acontece quando o véu é retirado. Continuando o texto: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que representa o véu? O véu é a lei. E o que é a lei? A lei é toda vez que a gente tenta se relacionar com Deus com base nas nossas obras, no nosso merecimento, com base na nossa própria justiça, sem depender da justiça que vem de Cristo. Paulo está dizendo aqui que todas as vezes que você quer se relacionar com Deus ou quer fazer as obras de Deus baseado na lei, um véu é colocado no seu coração e você não vê. Em outras palavras, a lei impede você de ter revelação. Agora, quando você recebe o Evangelho, que você entende que Cristo, ele veio e morreu por nós, que Cristo agora, ele é o único meio de acessar a Deus, que não é por nada que você faça, é por Cristo, aí o véu ele é retirado. Aí você passa a se relacionar não mais com base no seu mérito próprio, ou confiando na sua obediência ou na sua justiça, mas você passa a se relacionar com Deus por meio de
Cristo, e o que acontece? Você passa a olhar a lei de um jeito diferente agora. Por quê? Porque o véu ele foi tirado do coração. Então tudo que você vê na lei, agora você vê Cristo. Você vê Cristo em tudo. A gente acabou de falar ali da cristologia, né? Então toda vez que você folhear agora o livro da lei, você vai ver Cristo revelado ali. E todo crente que ele vive na lei, ele se torna um crente legalista. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Que vive fazendo barganha com Deus, que acredita que vai merecer as bênçãos pelo bom comportamento dele. Ele é crente, mas ele não entende. Você fala do evangelho para ele, ou do amor de Cristo, ou dessa revelação que está explodindo no seu coração, ele simplesmente vira para você e diz assim: isso daí é coisa de novo convertido, isso daí não é para mim. Por quê? Porque ele acha que a profundidade do relacionamento está na lei, e não na graça, e não em Cristo. Ele acha que você é inferior por estar se relacionando na graça, né? E é exatamente o contrário. A lei que é o superficial. Né? Lá em Gálatas 5,4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Então você estava na graça e você caiu. Por quê? Porque você foi justificado agora você está procurando ser justificado pela lei. Ou seja, você estava num nível de relacionamento e você decaiu para o inferior. E esse nível inferior é a lei. E um ponto aqui interessante a respeito de quem vive na lei, vive pesado. Aonde há o véu no coração, a pregação é densa, todo o ensino é denso. Por quê? Porque você não tem forças para cumprir essa lei. Então, o véu é um jugo. E a gente tem que orar para que esse véu seja retirado dos nossos corações. Amém? Quinto princípio. Você quer crescer em revelação? É preciso você estar cheio da palavra. 1 Coríntios 15:46 diz assim: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Em outras palavras, devemos encher a nossa mente com a palavra escrita. Isso é o natural. Quando você tiver o natural, quando você encher a sua mente da palavra de Deus, o Espírito vai trabalhar em cima do natural para fazer isso virar luz para você. E aqui um erro comum. Há pessoas que entendem graça de maneira errada. Eu não vou ficar me esforçando, não. Eu não preciso ficar lendo essa Bíblia igual um maluco, porque se o Espírito de Deus quiser me dar revelação, Ele vai me dar. Eu não preciso de esforço. Não é assim que funciona. A graça, isso é graça interpretada erroneamente. A graça é para tornar a gente mais sábio, não mais tolo. Se a gente pegar esse cenário, tem irmãos que acham que pela graça eles não precisam plantar mais. E aqui também vale o mesmo princípio que a gente conhece já, o princípio bíblico da semeadura, né? Se você não plantar, o que vai acontecer? Vai chegar um dia o fazendeiro, ver você deitado numa rede, e vai falar: e aí? Cadê o campo? Você não está preparando o campo você não está arando o campo para semear? O que está acontecendo? Aí você chega e fala assim: não, agora eu estou na graça, vai aparecer uma lavoura aí. É miraculoso, né? Mas é estúpido. Deus dá semente aos que semeiam, né? 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Então, quem não planta, não prospera. E se você não se encher com o natural, se encher com a palavra de Deus, do mesmo jeito você não vai, a lavoura não vai acontecer. Aí a pessoa fica sem entender esse mistério. Por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou prosperando? Por quê? Porque não está aplicando o princípio da semeadura. Então você quer colher revelação? Planta a palavra. É muito simples. E aqui é a mesma coisa que a gente já falou aqui atrás. Não precisa de muito, não. Deus não exige muito para te dar revelação. A gente tem vários mecanismos na igreja, a gente tem usado esses mecanismos, glória a Deus por isso. Mas, por exemplo, o próprio devocional é um mecanismo de plantar semente na sua mente. Se você fazer um devocional por dia, no final do ano você vai ter 365 sementes plantadas na mente. Ou seja, você já está dando base para o Espírito te transformar 365 vezes. Amém? Então, que nós aprendamos esse princípio aqui, que nós venhamos a plantar a palavra de Deus na nossa mente. E quando a gente fala de encher, né, de nos encher de palavra, né, como que essa palavra vai afetar o nosso espírito? Existem dois termos que são traduzidos da mesma maneira na Bíblia para palavra,
que é logos e rema. Ambos são traduzidos como palavra no grego, mas eles têm uma sutil diferença, mas que essa diferença ela é poderosa, né? Então, tanto logos quanto rema significa palavra no nosso português aqui. Porém, o logos é palavra escrita e rema é palavra viva. As duas, elas são a mesma coisa, mas em um ponto elas mudam, né? E isso é uma diferença poderosa. Logos, por sua vez, é a palavra escrita, ou seja, a palavra que um dia foi falada, mas ela foi anotada e a partir daí ela se tornou logos. Ela foi registrada para a nossa edificação, para a nossa bênção e para a nossa orientação. A nossa Bíblia é um exemplo claro da palavra logos de Deus. Porém, nós não devemos nos contentar com a logo. O nosso objetivo final é sempre a rema. A gente tem que fazer a logos virar rema. E rema é a palavra, significa a palavra falada agora. A palavra que o Espírito acabou de liberar para você. A palavra que está saindo do forno de Deus para você nesse instante. E aqui um princípio interessante. A rema ela é impossível se não tiver logos. Então você precisa se encher da logos, da palavra escrita, para que o Espírito Santo faça essa logos virar rema. Vamos ver alguns slides aqui onde aconteceu. Aqui a gente tem alguns slides onde a gente vê a aplicação da palavra logos, né? Então, olha lá, se alguém me ama, guardará a minha logos, a minha palavra, né? Lembrai-vos da palavra que vos disse. Então, aqui você está sempre falando da palavra escrita, né? Vamos lá para ver o exemplo da palavra rema. Rema, por si só, então, é a palavra que está acabando de sair do forno, né? A palavra que ficou viva para você, né? Vamos ver um exemplo aqui de onde na Bíblia usaram a palavra rema. E esse episódio que é narrado, por exemplo, em Mateus 4:4, onde a gente sabe aquela cena onde o inimigo estava tentando Jesus, né? E ele pede ali para Jesus transformar as pedras em pães. E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui ele falou palavra e ele usou a expressão rema. Por quê? Porque Deus tinha acabado, o Espírito Santo tinha acabado de falar essa palavra no coração dele. Então essa palavra estava quentinha ali no coração dele. Então ele usou rema. Lucas 1:38, no episódio de Maria, quando o anjo vem para ela e diz que ela seria a mãe de Cristo ali, né? Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua rema, a tua palavra. Então havia uma profecia logos que agora estava se concretizando na vida dela, ou seja, era uma logos que agora estava virando rema para ela. Então, tanto logos como a rema são palavras de Deus, mas a primeira é escrita, enquanto a segunda é a palavra falada a nós. Eu tenho um exemplo para dar disso aqui, pessoal, que eu até compartilhei com os irmãos no presencial, mas eu, por exemplo, esses dias eu estava ouvindo uma pregação sobre Gênesis, e nessa pregação o pastor ele estava falando que Deus dizia, né, que se faça luz, e a luz se fez. Ele diz, e ele foi criando todo o resto, mas para a terra ele diz: produza a erva verde. Aí ele falou assim: e por que ele diz para a terra produza? Porque ele não vai fazer por você o que ele já te deu capacidade de produzir. E quando eu vi isso explodiu em mim. Isso virou rema em mim, isso serviu para mim. E agora tudo que eu vou fazer, a logos, eu aplico essa rema que virou, essa logos que virou rema para mim. Agora tudo que eu vou fazer, eu entendo que se Deus me deu capacidade para eu fazer, eu posso fazer, eu vou produzir. Então eu vivo com essa rema agora, porque virou viva em mim, virou vida em mim essa palavra. Então agora eu consigo pegar essa palavra e aplicar ela na minha vida. Então é por isso que a gente falou que o nosso objetivo nunca é a logos, mas é sempre a rema. Na palavra de Deus ela tem que ser viva em nós, ela tem que ser aplicada na nossa vida, ela tem que estar queimando no nosso coração, para que a gente possa pegar e aplicá-la em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Então, irmãos, era isso.
que eu tinha para falar aqui na nossa sexta aula. Espero que Deus também tenha falado no seu coração. Até a matéria 2 no próximo domingo. Forte abraço.